Olá, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Hoje, na nossa aula de Ciência das Religiões, nós vamos falar um pouco sobre pensamentos diferentes, certo? O que seria pensamentos diferentes? Opiniões diferentes, né? Que é o normal. Cada um tem sua própria opinião, cada um pensar do seu jeito, mas na verdade é como lidar com esses pensamentos diferentes, porque no convívio que a gente tem, cada um, escola, família, no convívio com outras pessoas, nem sempre é fácil você conviver com pessoas de opiniões diferentes à sua. Então, assim, quando você conhece uma pessoa, você tem uma opinião sobre um devido assunto e aquela pessoa tem a opinião contrária, você começa a conversar sobre aquele assunto e de repente se torna uma discussão, porque são opiniões diferentes e cada um quer mostrar o seu ponto de vista e mostrar para o outro que a opinião que ele tem é a opinião correta. Então fica um querendo mostrar para o outro que a sua opinião é que é a certa e que a sua está errada e que a minha é melhor e que a sua não é tão boa. E isso às vezes se torna uma discussão. Mas assim, será que vale a pena a gente levar esse tipo de discussão adiante? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre, assim, alguém falar assim, sobre política e religião eu não discuto. Por quê? Porque são dois assuntos bem complexos, que quando se tem opiniões divergentes, se não souber lidar bem com esse tipo de conversa, realmente torna-se uma discussão, uma briga mesmo, porque eu já vi casos de tornar briga mesmo por causa desses assuntos, política, religião e futebol, são três na verdade. Esses três são assuntos que sempre, quando são opiniões divergentes, se puxar muito, se estender muito, acaba em discussão. Então, assim, são assuntos que eu sempre falo. Dê sua opinião, mas saiba ser limitado e bem curto sobre suas opiniões sobre esses temas. Para evitar, porque sempre vai ter alguém que vai ser contrário à sua opinião. Então, é aí que mora o perigo de haver uma discussão. A gente vê muito nas redes sociais. Facebook mesmo é um palco para discussões sobre política, ultimamente, principalmente. Então, assim, você vê aquele tipo de discussão ali, nem leva a nada, na verdade, né? Então, assim, tem gente que realmente vai até a última instância ali, brigando, discutindo e querendo mostrar, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, você tá errado e quer até o final. Não é uma coisa saudável. Você não vai mudar a opinião daquela outra pessoa nem tão fácil. Às vezes pode até conseguir, mas é muito difícil, porque quando você tem uma opinião formada não é tão fácil chegar e mudar. E a gente às vezes é muito caso, questão de redes sociais, aí a pessoa vai, vou te bloquear, vou te excluir dos meus amigos e não sei o que e tal, e fica isso. Que às vezes eu particularmente, eu até indico. Não concorda? Se afasta. Eu sempre uso muito essa frase. Se você não é de acordo com a opinião daquela pessoa, então se afasta dela. Não é obrigado você deixar de ser amigo, deixar de falar. Não. Você só se afasta e evita esses tipos de conversa, esses tipos de atrito que você sabe que no final não vai dar certo. Então não vale a pena realmente levar assim adiante, porque você não vai aceitar a opinião daquela pessoa só para satisfazer ela. Não, vou concordar com fulano só pelo parar de falar. Você vai fazer isso? Eu, particularmente, eu não faria, né? Mas isso é uma coisa bem pessoal, que inclusive acho que tem até uma pergunta bem semelhante no exercício de vocês sobre isso, se você mudaria, né, que você aceitaria a opinião de alguém apenas para satisfazê-la, mesmo sem concordar com ela. Então, assim, é até isso que eu acabei de falar para vocês.
Mas assim, lutar com opiniões diferentes é bem complicado mesmo, porque cada um tem o seu jeito de pensar, isso é do ser humano, ninguém é igual a ninguém. Então, cada um com o seu jeito de pensar, seu jeito de observar as coisas vai ser diferente, com certeza, sempre vai ser diferente, por pouco que seja, mas vai ser. Então, assim, quanto mais você evitar esse tipo de atrito, melhor assim para o seu próprio convívio, certo? Porque assim, não vale a pena você levar certas discussões até o extremo, porque muitas vezes nem resolve nada, né? Não vai resolver o problema, só vai se estressar, às vezes até estraga uma amizade por causa de uma coisa que nem valia tanto a pena, né? Você às vezes perde uma amizade por causa de besteira. Não vale a pena, realmente não vale, certo? Então assim, a inatividade de vocês tem um pequeno vídeo, fala um pouco sobre o assunto, vocês assistam, que é dar uma clareada nas ideias de vocês a respeito do assunto e logo após vocês têm essas 6 questões para responderem. Questão simples, como eu sempre gosto de fazer, de opinião própria, para eu conhecer um pouco melhor a personalidade de cada um de vocês, certo? Então, vocês vão copiar as respostas no caderno de vocês, vão fazer como nós estamos fazendo habitualmente. Vocês vão tirar foto já das respostas e enviar para mim no meu WhatsApp, para eu ir corrigindo e dando baixa aqui na planilha de vocês, certo? E vamos tentar colocar as atividades anteriores em dia. Quem não tiver com elas em dia, vamos tentar colocar em dia, porque eu vou precisar dessas atividades prontas em breve. E assim, quem não fez, vai ter que fazer de uma maneira ou de outra. Então assim, quanto antes vocês forem fazendo, é melhor, tá certo? Conto com vocês, vamos agilizar, tá certo? Tchauzinho, até a próxima aula. Fiquem com Deus. A última reportagem de hoje é sobre 2 pesquisas que foram divulgadas nos últimos dias e que registraram um fenômeno que todo mundo já notou, você, inclusive. As pessoas andam mais fechadas para opiniões diferentes, mais cheias de certezas sobre todos os assuntos, mais intolerantes com quem não pensa da mesma forma. E não é só nas redes sociais. Novas pesquisas medem como anda a disposição do brasileiro para conversar com quem pensa de forma diferente. Uma delas foi feita em 27 países. Os pesquisadores quiseram saber se vale a pena conversar com quem tem visões políticas diferentes. 32% dos brasileiros que participaram acham que não vale a pena. Só na Índia e na África do Sul, as pessoas estão ainda mais fechadas do que os brasileiros. Nos outros países pesquisados, incluindo Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, as pessoas estão mais dispostas a conversar com quem tem visões diferentes. Nas redes sociais existe até um remédio pronto para quem não quer saber de diálogo: bloquear a outra pessoa. Quando os pesquisadores perguntaram se as redes sociais estão tornando os debates sobre temas sociais mais divisivos do que eram antes, 54% dos brasileiros disseram que sim. Nesse ponto, o Brasil ficou na média dos outros países. Dora Tognoli, psicanalista e mestre em psicologia social, acha que a sociedade está passando por um período de narcisismo. No narcisismo, o outro não existe. Ele só existe enquanto ele gravita ao meu redor e ele me agrada, ele me dá satisfação. Eu posso ver no outro um inimigo na medida em que ele não me atende, como se fosse uma criança. Quando esse sujeito diferente ganha o status de inimigo, você entra numa guerra particular, né? Onde você quer destruir o outro não te interessa mais, ele precisa ser destruído porque ele está tirando o teu sossego. Mas mesmo com essa falta de clima, muitos brasileiros buscam conversar com quem tem opiniões contrárias. Têm paciência para isso, acreditam na força do diálogo. Se existem 2 lados, essas pessoas transitam entre eles. É o que mostra uma outra pesquisa, feita apenas no Brasil. Ela tratou do diálogo sobre machismo e feminismo entre pessoas com opiniões diferentes. Partiu dessa questão para classificar o comportamento dos brasileiros. 15% foram classificados como construtores de pontes. 35% de entre muros, preferem nem conversar com alguém diferente.
50% dos entrevistados estão em trânsito, às vezes mais abertos a conversar com quem pensa diferente, outras vezes menos. Uma das coordenadoras dessa pesquisa, Mafoane Odara, conta que o objetivo é entender o que falta para o diálogo acontecer e investir nele. É entender que o diálogo não é um processo de competição, onde você vai entrar para ganhar o jogo. É um processo onde os dois ganharão e essa conversa vai levar para um próximo nível dessa discussão. Fernando Schiller, doutor em filosofia e cientista político, afirma que quem se fecha ao diálogo vai virando especialista nas suas próprias opiniões e perde o senso crítico sobre aquilo em que acredita. Os construtores de pontes são aqueles que vão liderar esse novo momento da democracia. Não é? A democracia precisa de moderados, precisa de moderação. A própria democracia é uma grande máquina de moderar posições. Não é? Ser um moderado não significa não ter convicções. Significa não considerar as suas próprias convicções como infalíveis, em primeiro lugar. Não é? Significa aceitar a legitimidade do discurso e das convicções dos outros. Não é? Significa assumir a responsabilidade sobre as consequências daquilo que você defende. Significa a capacidade de mudar de posição quando aquelas ideias que você defendia se mostraram menos eficientes do que você imaginava. Ninguém, no fundo, numa democracia é dono da verdade. Né? Que as instituições preservam a possibilidade de que todos, de alguma maneira, cooperem para um benefício recíproco, né? Para que todos ganhem no longo prazo.